Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos à nossa aula de filosofia, querido sexto ano. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos falar sobre algo muito importante, né? Que é super, hiper, mega importante. Não é muito importante, é super, hiper, mega importante. Que é o diálogo, né? É falar, ouvir, saber falar, saber ouvir. Muitas vezes nós não somos ouvidos porque não sabemos falar. Achamos que a verdade ela tem que ser dita de qualquer maneira, de qualquer forma. Algumas pessoas até falam assim, eu falo mesmo, eu falo mesmo, eu sou sincera. E sinceridade não tem nada a ver com falta de educação. Não tem nada a ver com ofensa. Sinceridade tem a ver com amor. É amor. A gente precisa colocar amor nas nossas palavras, amor na nossa maneira de escutar as pessoas. Porque às vezes a gente não sabe escutar, a gente interrompe as pessoas, completa as palavras que elas estão falando, né? Ou já começa a ouvir as pessoas já com pré-julgamento. Quem será? E a gente, nesse texto, a gente vai aprender mais um pouquinho, que eu creio que vocês já sabem, é sempre bom a gente aprender qual é a importância do diálogo em nossas relações. E o primeiro parágrafo vai falar assim: a filosofia é um modo de pensar, é uma postura diante do mundo, então diante de todas as situações. A filosofia não é um conjunto de conhecimentos prontos, está sempre aberta ao conhecimento. Um sistema acabado, fechado a si mesmo. Ela é, antes de tudo, uma prática de vida que procura pensar os acontecimentos além de sua pura aparência. Assim, ela pode se voltar para qualquer objeto, que é o que eu falei para vocês. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre diálogo. Eu já ouvi falar várias vezes sobre diálogo. Mas, filosoficamente falando, hoje, nesse momento em que a gente está aqui conversando através desse vídeo, é momento de aprendermos sim mais um pouquinho sobre o diálogo e a sua importância nas nossas relações. O segundo parágrafo fala assim: o ser humano é um ser relacional, ou seja, um ser que sempre se relaciona, né? Uma das coisas que nós difere dos outros animais, além de muitas outras, é que podemos nos comunicar, nos expressar através da fala. Podemos verbalizar nossos desejos e sentimentos. Quando bebês, isso ainda não é possível. E aí o que o neném faz? Ele chora. E ele se comunica através do choro. Conforme vamos crescendo, vamos aprendendo a falar e a nos comunicar. E falar não é só reproduzir palavras, ou frases, ou textos, sejam eles pequenos ou grandes. Falar é se fazer entender. Eu penso que a grande dificuldade da humanidade é se fazer entender pelo outro. Ou achar que, já que eu entendi, todo mundo entendeu. Já que eu aceitei, todo mundo aceitou. E não é assim. Eu não sou todo mundo, eu sou Lília. E você, qual é o seu nome? O diálogo, ele é saudável quando eu respeito a opinião do outro. Posso não concordar, mas eu respeito a opinião do outro. Bom, dialogar é preciso? O segundo texto começa com essa pergunta. Claro que é. Somos seres relacionais. Precisamos ser ouvidos, precisamos ouvir, precisamos falar, nos expressar. O problema é que a gente quer falar na hora errada e da maneira errada. Precisamos aprender a falar com as pessoas. Precisamos aprender a ouvir as pessoas. O diálogo é uma forma que podemos lançar mão em nossas relações, é uma ferramenta. Falando assim parece simples, comum e fácil. Não é, mas é possível. Mas na prática do dia a dia em nossas relações, nem sempre o diálogo é algo fácil de ser estabelecido. E acabamos nos comunicando ou nos expressando de uma maneira que a gente não deseja. Ainda mais hoje em dia, diante de tanta facilidade nas redes virtuais que afetam nossas relações.
É interessante que a internet deveria nos aproximar mais, nos tornar mais educados, nos tornar mais amáveis, nos tornar mais tolerantes, mais compreensivos. Afinal de contas, nós somos pessoas que temos não sei quantos amigos nas nossas redes sociais, temos seguidores, conseguimos nos comunicar com pessoas do outro lado do mundo, em outras regiões do Brasil. O que aconteceu? Parece que piorou. Parece que a gente não consegue mais conviver. Estranho, né? E qual a solução? O terceiro texto começa com essa pergunta. O que podemos fazer? Olha a sugestão. Insisto que quando se trata de relacionamento entre seres humanos, a melhor pedida é sempre o diálogo, a conversa, a expressão dos sentimentos e outros através da fala clara e sincera. Lembro de uma professora na época da graduação, que falava que enquanto estamos tentando conversar, seja brigando, seja estabelecendo diálogo, estamos tentando nos relacionar com determinada pessoa, pois quando paramos, seja de falar, de brigar, de expressar, isso pode significar que não queremos mais aquela relação, que desistimos daquela pessoa. Já atendi uma pessoa que dizia que não expressava seus sentimentos e desejos com palavras, que expressava com atitudes e que as pessoas tinham que ler e entender suas expressões. Isso é uma ignorância. Ignorância que eu estou falando não é no sentido de palavras duras, palavras brutas, palavras grosseiras, não. Ignorância no sentido de não conhecer. Nem sempre a pessoa vai entender aquilo que eu quero falar e eu preciso ter essa consciência de que, de repente, eu não estou conseguindo me comunicar. Eu não estou conseguindo transmitir aquilo que eu estou pensando. E dependendo do calor da conversa, de repente a pessoa não vai conseguir ouvir nada. Uma das coisas mais difíceis é conseguir semear entre espinhos. E vamos pensar nisso em questão de diálogo. É você tentar conversar quando o outro está irritado ou quando você está irritado. E é você tentar conversar com gritos. Isso é terrível, né? Porque os gritos começam quando termina a inteligência. Então, se não há inteligência, não há diálogo, porque uma das características do diálogo é que ele é uma expressão inteligente do ser humano. Então, fica um pouquinho difícil. Vamos lá. O diálogo é sempre o melhor caminho. A expressão clara e honesta de nossos desejos e relacionamentos. Claro, com cautela e bom senso. Pode nos ajudar muito a nos relacionar e estabelecer relações mais saudáveis. E se não conseguimos sozinhos, ajuda profissional pode ser muito bem-vinda. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras não são profissionais para